Cama macia, escurinho, a vizinhança mais quieta. A noite é um momento de tranquilidade para a maioria das pessoas. Hora de dormir. Mas o mundo vive uma epidemia de problemas de sono. Metade dos brasileiros ronca. E 1 a cada 3 pessoas que roncam sofre com falta de ar enquanto dorme. Mas o que acontece com o corpo e com a mente quando uma pessoa fica muitas horas acordada? A rede britânica BBC reuniu voluntários para uma experiência radical. 48 horas sem pregar os olhos. Insônia, ronco, apneia. Talvez esteja na hora de procurar um especialista. O brasileiro tem dormido muito mal. A gente tem algumas estatísticas mostrando que mais de 50% estão insatisfeitos com o próprio sono. Quem dorme mal também vive mal. E aí, durante o dia, eu tô cansado, sonolento, irritado, sem memória, ganhando peso, com chance de estar diabético, a imunidade abaixa. Então, mais chances de infecções, mais chances de viroses, mais chances de alteração de humor, porque, logicamente, eu não tô bem. 20% da população brasileira sofrem de insônia crônica. E pelo mundo, os números variam entre 10% e 20%. Aqui no Brasil, mais precisamente em Niterói, região metropolitana do Rio, o Cláudio conhece bem os riscos da falta de sono. Quase que eu bati 2 vezes, porque você tem aqueles cochilos, né? Ele nunca dormiu bem. A Ana que o diga, são 29 anos de casados. Ele ia deitar 10 horas e 1 hora da manhã, quando eu acordava, às vezes eu olhava para a cama, ele estava assistindo televisão na sala. Lidar com isso é muito complicado. E isso em tudo, porque a gente trabalha junto. Olha a situação. Os dois são sócios em uma loja de equipamentos de som no Rio de Janeiro. Quer dizer, a Ana não tinha descanso, tinha que trabalhar por 2. Eu ia na minha loja, mas eu ficava o tempo todo dentro do meu escritório, que eu não tinha nem forças para conseguir trabalhar. Ele chegava aqui com umas olheiras, não dormia, né? No início do ano, a Ana convenceu o Cláudio a marcar uma consulta médica. Hoje em dia, essas pessoas vêm mais cedo quando têm parceiros. É muito frequente isso. Inclusive, estatísticas mostram que indivíduos que têm parceiros tratam mais e vivem mais. O Cláudio precisou passar por uma polissonografia. É um exame que grava uma noite inteira de sono. O Fantástico foi até o Laboratório do Sono da Universidade Federal do Rio de Janeiro para mostrar como funciona esse exame. Um técnico fixa eletrodos na cabeça e no peito do paciente. Eles vão alimentar um computador com dados que ajudam a avaliar os batimentos cardíacos, a respiração, o oxigênio no corpo e a atividade elétrica cerebral. A partir desses dados, é possível chegar a um diagnóstico. Foi uma polissonografia como essa que revelou que Cláudio tinha apneia do sono grave. Ele parava de respirar mais do que 30 vezes por hora. O Cláudio tinha os 3 problemas mais comuns de sono. Roncava às vezes. Primeiro, o ronco, que é o barulho provocado pela flacidez da musculatura da garganta quando o ar passa. Quando essa flacidez é tanta a ponto de bloquear a passagem do ar, vira apneia, o segundo problema. A apneia é quando a respiração para. E como o ar não passa, não há barulho. O fato de ter menos barulho não significa dizer que melhorou. Sem ar, o Cláudio acordava e ficava ansioso. Aí vinha a insônia, o terceiro problema. Quando você vai para a cama, você já tem aquela fobia de não dormir. Ansiedade, risco de sofrer um acidente, mau humor, falta de disposição e não parava por aí. Dor que eu mais sentia. Parecia que eu tinha levado uma surra nas juntas. Aí veio a pressão, que aumentou, Isso. a pressão alta. Aí vem o colesterol, que aumenta. Agora, se você acha que por não ser mais garoto não vale a pena se tratar, ouve só como dormir fez bem ao Cláudio. Hoje eu sou o que eu era. Feliz, extrovertido, brincalhão. O tratamento dele teve dieta, medicação para dormir, que já está sendo reduzida aos poucos, e essa máscara de oxigênio.
A gente precisa dormir bem todas as noites para que efetivamente os outros 2/3 da vida sejam eficazes. Até o sexo mudou. Até o sexo. Mudou tudo. Só que Com agora as mudou o horário, né? filhas. Mudou o horário. Ser mais cedo. Tá até reclamando que eu tô dormindo demais.